É um prazer estar de volta e dando seguimento aqui à nossa jornada, a gente vai começar agora um módulo que particularmente eu gosto muito, porque a gente vai falar o quanto é importante e ressaltar inclusive a importância de algumas desconstruções sobre o que a gente aprende sobre sexo para que a gente consiga construir novas perspectivas e também novos sentimentos em torno disso. Então, eu costumo falar que o órgão mais importante que nós temos, o nosso principal órgão sexual, é o nosso cérebro. A gente tende a focar no genital, mas muitas vezes o nosso corpo tá ótimo, mas a cabeça joga contra e aí as coisas não acontecem como a gente gostaria. As disfunções sexuais surgem, as dúvidas aparecem e a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre os desaprendizados. Eu costumo falar que as disfunções sexuais, as preocupações sexuais ou os problemas que começam a surgir nessa esfera da sexualidade, elas são assim a pontinha do iceberg. E aqui no iceberg, tem muita dúvida, muita insegurança, muitas coisas que ao longo da vida a gente vai aprendendo, eu diria desaprendendo, errado ou de forma errônea, seja sobre sexo, seja sobre performance, seja sobre o corpo, seja sobre o nosso prazer ou o prazer do outro. Então, nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais desaprendizados. E para começar, falar de alguns atravessamentos, ou seja, coisas que nos atravessam e que atravessam nossa experiência com o sexo, nossa experiência com a nossa identidade, que são as repressões sexuais. O que é essa repressão? Ela é um conjunto ali de regras, interdições, valores, permissões que são estabelecidas pelo social e que influenciam muito a forma como a gente vivencia a sexualidade. E aí vocês vão entender por quê. Eu costumo dizer que é como se a gente recebesse, cada um de nós, recebêssemos ali uma caixinha. Nessa caixinha tem vários cards ali de regras, de valores, de interdições, que dizem como a gente deve ser, muitas vezes ali nos papéis que nos são dados, nos papéis de homem ou nos papéis de mulher. Ou seja, embora a gente fale muito de repressão sexual na sexualidade feminina, há também muita repressão sexual sobre as masculinidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, O que é que tem nessa caixinha do homem? Muitas vezes vai ter vários tem que, Vários deves, vários não pode. Então, por exemplo, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimentos e às vezes ainda vem com aquele adendo, não pode demonstrar sentimentos porque isso é coisa de mulherzinha. Homem não pode ser homossexual, não pode ser afeminado, não pode ser fraco, não pode ser passivo nas relações, não pode ter prazer anal, não pode broxar. Percebam como todas essas regras e interdições fazem parte da construção das masculinidades de uma forma geral. E não só para os homens, mas também para as mulheres e como as mulheres veem ou avaliam ou interpretam ali as ações desses homens. Então, por exemplo, essa interdição, essa regra de que homem não pode ter prazer na região anal, muitas vezes limita o homem de uma exploração, por exemplo, de uma região que é super erógena e que muitas vezes, ainda que sejam suas parceiras que possam proporcionar esse prazer, eles ali associam, por exemplo, a questão da homossexualidade. A questão, por exemplo, de não ser afeminado, muitas vezes trazendo essa estrutura social que muitas vezes é inclusive misógina, isso causa às vezes até preconceito, ainda que dentro da comunidade gay, por exemplo. Ser homossexual, mas não ser afeminado, ou não ser passivo nas relações. E isso repercute muito na vivência e na experiência dos homens e das pessoas de uma forma geral. Ainda dentro dessa caixinha do homem, tem vários deve, ou tem que, Tem que ter um pênis de bom tamanho, tem que ser provedor, tem que ser agressivo, tem que ser líder, tem que ser dominador, tem que ser resolutivo, Não pode ser frágil, não pode demonstrar vulnerabilidade. Tem que estar sempre disposto sexualmente, tem que ser mantenedor de relações sexuais, ser infiel por natureza, ou seja, quem nunca, E aí eu queria que vocês, seja você homem, seja você mulher, independente do gênero, que você que está me assistindo, eu queria que vocês fossem anotando quais dessas coisas acabam permeando, que coisas vocês já ouviram, que coisas vocês acham que vocês aprenderam e influencia sim o jeito que vocês se veem ou veem o outro, ou que influenciam sim a forma como vocês avaliam ali a questão da performance, da performatividade, inclusive de gênero, De como nós somos, como nós nos identificamos.
Por exemplo, estar sempre disposto sexualmente. Sempre que no consultório eu pergunto para algum homem se ele recusaria uma solicitação ali da sua parceria, ainda que ele não tivesse vontade de ter relação sexual naquele momento, a maioria responde que não pode, tem que comparecer, né? Então percebam como essas regrinhas, essas interdições estão aí dentro, né, do comportamento em geral, ainda que nos pormenores. Ser mantenedor de relações sexuais. Diferente das mulheres, e a gente vai já falar também sobre as repressões sexuais femininas, os homens eles são muito incentivados a explorar essa sexualidade, a manter relações sexuais, às vezes desde muito jovens, e ter isso como uma forma de identificá-los como homem, né? Eu falei no slide anterior aqui que homem não pode broxar, e aí isso é tão internalizado para muitos homens que às vezes ter uma falha erétil, e muitas vezes poderia ser pontual, é interpretado de uma forma ali que me descaracteriza às vezes como homem, que me traz bastante sofrimento. E às vezes é isso, inclusive, que faz com que essa disfunção ali comece a acontecer. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente vai falando da disfunção erétil, por exemplo. Mas aí aqui é importante que a gente comece a observar que a nossa sexualidade ela não acontece só no nosso genital, que ela acontece daquilo que nós aprendemos ao longo da vida, que ela acontece com os post-its aqui, né, com as coisas que vão nos ensinando ao longo da vida sobre gênero, sobre o olhar, né, também para o outro, e que tudo isso vai influenciar nas minhas inseguranças, nos meus receios, nas minhas dúvidas. Por exemplo, muitos homens eles sofrem com a questão do tamanho do pênis, né? A gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando sobre os desaprendizados. Então, eu quero que vocês realmente tomem nota, reflitam, pensem em que coisas que possam ser que não tenham sido mencionadas aqui, mas que estão aí na caixinha da masculinidade que você conhece, né? Ou coisas que vocês viram eu aqui trazendo e que realmente fizeram sentido para vocês. E aí, um outro ponto é que vocês percebam que esses atravessamentos que eu estou aqui falando, eles não repercutem só na vida sexual. Por exemplo, essas regras, né, de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode demonstrar sentimentos, não pode demonstrar fraqueza nem vulnerabilidade, porque isso remeteria, por exemplo, à questão da feminilidade, né, ou não o caracterizaria ali como homem, muitas vezes leva, por exemplo, a quadros graves de saúde mental. E aí dados aqui importantes. Os homens eles suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Eles buscam muito menos ajuda, muitas vezes, por serviços de saúde, terapia, inclusive psicoterapia. Esse homem que precisa sempre ser resolutivo, né, muitas vezes ele não tem espaço para demonstrar fraqueza, vulnerabilidade, dificuldade, e aí muitas vezes assume que ele precisa resolver tudo sozinho. E isso repercute. Repercute em mais ansiedade, depressão, em um maior uso de álcool e drogas, repercute na expectativa de vida do homem, que é menor do que as mulheres. Então, muitas vezes, esse modelo aqui que eu estou apresentando de masculinidade, que é uma estrutura vigente até hoje, vai repercutir na saúde mental, vai repercutir na qualidade de vida, vai repercutir muitas vezes, inclusive no contexto social, né, já que eu citei aqui alguns dados, a gente tem aí pelo menos 99% da população carcerária do país é composta por homens, ou seja, homens muitas vezes se envolvem em situações de violência, de agressividade, morrem mais por homicídio, colocam muito mais a vida em risco, então sofrem muito mais acidentes automobilísticos, e tudo isso tem esses atravessamentos sociais de como a gente constrói nossa ideia de homem. Faz sentido para vocês?